populismo fiscal. Tem superávit, os juros subiram mais rápido aqui do que no resto do mundo, a economia já está retomando o crescimento, equilíbrio nos 3 níveis de governo, federal, municipal, 5 mil cidades em equilíbrio, 26 estados em equilíbrio, não existe federal, um estado federal. Hoje com salário atrasado. Nenhum. E nem um município. Em 2017 eram 20 estados e mais de 3 mil municípios. Exatamente. Por causa do dinheiro que o presidente Bolsonaro jogou para os estados durante a pandemia. Exatamente. Posso falar, vocês falando assim, é um pecado para nós, e quem está nos ouvindo agora, imaginar que nós vamos interromper uma história de sucesso dessa. E a minha pergunta depois para o ministro, quer dizer, a próxima é assim, ministro, como é que você vê 2026, quando terminar essa próxima gestão, que eu espero que a gente consiga entrar agora, como é que você vê o Brasil? Quer dizer, vai estar em 5º lugar no mundo? Nós vamos cair 5 posições? O Brasil... Subir, aliás. Não, o Brasil pode crescer 3,5%, 4%, 10 anos seguidos. 10 anos seguidos. E as reformas podem vir também? As reformas vão seguir, agora, porque elas estão mais fácil, talvez. Agora com mais força, porque o Congresso é de centro-direita. Exatamente. Então, nós tivemos muitos obstáculos. Nós estávamos colocando o Brasil nos trilhos quando fomos atingidos pela pandemia. Nós saímos, apagamos o incêndio, voltamos para os trilhos e estamos seguindo. Então, fizemos reformas importantes. Banco Central Independente, lei de falência, as empresas estavam caindo, saneamento, privatizações, 5G, privatizações, que podia ser um pouco mais. 5G, PG, o 3G e o 4G, o Brasil foi um dos últimos países da América Latina. O 5G, o Brasil foi o primeiro país da América Latina. Perfeito. Você trouxe o Elon Musk aí. Todas as capitais. O homem mais rico do mundo, sério que o presidente era isolado, o homem mais rico do mundo veio aqui e vai estar investindo em conectar as escolas na Amazônia. Então, não, assim, e todo mundo percebe agora. Eu passei semana passada em Washington, conversando com todo mundo lá, e está muito clara a configuração do mundo, a reconfiguração das cadeias produtivas. O que aconteceu? Com a pandemia, interromperam todas as cadeias de suprimento. Deu uma desorganizada na economia mundial. E, ao mesmo tempo, eu falava isso. O que era uma maldição acabou sendo uma bênção para o Brasil. Porque, como o Brasil estava atrasado, o Brasil estava na clínica de reabilitação, quando começou o baile funk, tiroteio, a polícia chegou 3 horas da manhã, começou a confusão no mundo inteiro, e o Brasil estava chegando da clínica, arrumadinho. Então, nós perdemos 3G, 4G, quando começou o 5G, revolução digital, revolução energética. O Brasil está chegando. Então, nós temos a possibilidade, e isso é que é a grande expectativa agora do mundo em relação ao Brasil, é o seguinte, vai ter uma reconfiguração das cadeias produtivas. Deu uma desorganizada no mundo, a inflação está subindo no mundo inteiro, vocês estão vendo nos jornais. Vai deixar os Estados Unidos copiar o nosso PIX? Deixar eles... Pois é, os Estados Unidos estão pedindo o PIX, agora lá no FMI, todo mundo nos pedindo, a Colômbia pedindo, todo mundo pedindo. Por outro lado, nós digitalizamos 68 milhões de brasileiros e entregamos. O Brasil está em primeiro lugar de governo digital das Américas, à frente dos Estados Unidos. 7º do mundo, né? E 7º do mundo. Tem americano ainda esperando chegar pelo correio, um cheque, um auxílio, quando o Brasil entrega no PIX direto o auxílio emergencial, que agora virou Auxílio Brasil. Então, o maior programa social de transferência de renda do mundo, nós estamos pegando 1,5% do PIB e protegendo os mais vulneráveis de um lado. Ao mesmo tempo, uma classe média emergente que nós temos que criar, porque o grande segredo é esse. É isso que eu falei. O grande segredo é aquilo que você falou. São milhões de donos de, seja uma banca de jornal, um pequeno bar, restaurante. Que gira a roda econômica. Isso gira a roda da economia. Mas eu vou dar um pito aqui nos 3 ministros, já que tem 3 ministros representando todo aquele ministério. Vamos lá. O ministro Guedes coloca aqui todos esses feitos fantásticos do nosso país, né? Na mão de vocês, competentes ministros, que se fosse minha empresa, eu queria ter vocês como parceiros, tocando o negócio junto. O Brasil tem que ser olhado, tem que ser visto como uma grande empresa que tem que ser tocada de forma, né, correta e buscando eficiência, eficácia, etc. O que me incomoda, e aí eu falo como homem de comunicação que eu fui com quase 40 anos de carreira, e foi o grande erro, na minha opinião, do presidente Bolsonaro, foi não ter divulgado tudo que foi feito por esse governo através da propaganda, etc. Cortou tudo, propaganda, aquela história de ter esse problema com a mídia, etc. É uma bobagem muito grande, na minha opinião, um tiro no pé que nós demos. Nós que eu falo porque eu torço muito por esse governo. E a população brasileira não sabe tudo o que foi feito. Mas foi das duas partes, sabe, Justus? Não, eu não estou... Das duas partes no seguinte sentido. Nós
não tivemos capacidade de comunicação. Ele até entrou depois e melhorou bastante, mas nós não tínhamos a capacidade de comunicação. Não, mas você entrou já no meio da pandemia. Ele entrou no meio da pandemia. Então, o erro do nosso lado foi a incapacidade de comunicação. Nós estamos tão afundados no trabalho, trabalhando tão intensamente, que não dava tempo de ficar tentando a comunicação. Mas tem uma coisa, PG, corte de verba, tudo isso. Mas, de outro lado, tem um ponto também. 30 anos de poder da centro-esquerda. Tem um ponto, PG. E quem perde o poder não perdoa. E ataca, e fustiga, e condena, e procura pretextos. Então, naquele momento, eu acho que deixaram alguns, inclusive, de ser brasileiros. Estavam mais interessados em denegrir, em sabotar, em combater, em atacar. Só que a coisa, os resultados começam a chegar. E aí não dá mais para negar. Entendeu? Mas eu estou me referindo só que Roberto, as pessoas não sabem o mas quanto. Não adianta tem que parecer bom governo. Sim, mas nós Roberto, é um bom governo. Mas não sabíamos. Divulga. Mas qual é um ponto? Isso é interessante. Estou com essa caneta Bic aqui do presidente na mão. Uma vez me perguntaram isso, porque o presidente não está bem com todo mundo, bem com o judiciário, com a imprensa, com a mídia. Aí eu fui ter uma conversa com o presidente logo no começo. Aí ele olhou assim e fez: Maria, você sabe o poder dessa BIC? Essa BIC é muito poderosa. Se eu quisesse, eu estaria em lua de mel com todo mundo. Lua de mel com o judiciário, lua de mel com o Congresso, lua de mel com a mídia. Estava todo mundo aqui. Mas sabe por que eu não estou? Eu quero fazer a coisa certa. Porque eu não fui eleito para isso. Eu ia estar bem com esse povo todo. Mas eu ia estar contra. Sabe, Fábio? Não, mas deixa eu explicar. É isso mesmo. Mas quebrou. Mas aqui, mas nem 8 nem 80. Calma, Mas eu isso vou explicar. junta com a sua primeira pergunta, Mas junta quando você falou assim, vocês quebraram um esquema de poder. Isso. É isso. Aí entra o seguinte, aí ele quebrou, o presidente foi um candidato antissistema. No primeiro ano de governo, 2019, o que é que o sistema fez? Jair Bolsonaro, ou você vai dar ministérios para todos os partidos, ou você vai fazer isso, indicações vai vir do mesmo grupo que vinham sempre, ou você não governa. Não vai aprovar nada. Aí ele, não tem nada para ninguém. Aprovou a reforma da Previdência com 1 trilhão. E depois a pressão continuou. E ele não abriu para ninguém. Eu sou deputado, estou encerrando aqui 16 anos de mandato, eu não fui indicação do partido. Ele me chamou, recriou o Ministério das Comunicações, me chamou, a gente implementou o 5G, conectou todas as escolas do Brasil que o PT não conectou. As escolas não tinham internet, nunca ligaram para isso. Até dezembro, todas as escolas públicas conectadas por Bolsonaro. E esse sistema todo está muito claro. Olha, pessoal, olha o sistema. Estão do lado de quem? A mídia, todo mundo fizeram o quê durante esses 3 anos e meio? Aí fala em propaganda, eu acho que é correto, eu acho que tem que comunicar, sim. Eu defendo que tem que comunicar. Mas a palavra do presidente é muito forte. Como o governo tem o melhor ministro da Economia do mundo, o presidente do Banco Central ganhou 2 vezes o melhor prêmio do Banco Central em 4 anos. Os ministros que a gente tem, olha aí, Tarcísio vai ser governador de São Paulo, que é um exemplo do melhor ministro que já houve em infraestrutura. Ministra Tereza, também senadora eleita disparada. É o grupo de ministros do presidente. Marcos eles Pontes, não, que tinha ganhou em São Paulo. Fantástico. Eles não tinham o que falar do presidente. Aí eles se uniram, vamos desumanizar esse cara. O Fábio. Vamos falar das coisas que ele fala. Aí se o presidente quisesse... Um candidato foi reinventado. O presidente ia e inaugurar... o outro foi desumanizado. O presidente ia inaugurar Águas do São Francisco, o PT prometeu há 40 anos, nunca levou. O que era que a mídia fazia? Presidente chega no Ceará sem máscara. E todos os jornais no outro dia falavam isso, porque não queria falar das águas. E ele não é politicamente correto. Não é por causa disso que ele ia sair dentro do estilo dele. O presidente usa avanço. Você vai lá, quando ele chega, ele usa aqueles avanços antigos. Ele é sabonete senador. Ele é a mesma coisa de sempre, é humilde igual. É o estilo dele. Então, assim, presidente não é porque a mídia fala isso, presidente, faça isso, cumpra esse ritual para a gente deixar o recado. Quantas vezes você falou com ele? Vamos tirar uma fotografia, vamos filmar você vacinando. Vamos vacinar. Dá uma vacina aqui, você vai ganhar 10 milhões de votos. Ele disse, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu comprar vacina. Ele falou assim, eu vou comprar vacina. Eu vou comprar. Vou comprar para todos os brasileiros todo. Vão Quem ter quisesse vacina. Agora, Faria,
tem uma casa lá com 10 pessoas. Se chegar lá e um da casa não quiser se vacinar, no meu governo não vai obrigar, não. Vacina os 9, liberdade. O outro é liberdade. Se depois ele quiser, vai ter a vacina. Quantas vezes vocês falaram para ele para fazer uma outra coisa, chegaram assim, não, olha, se disser isso assim, você vai ganhar 10 milhões de votos. Presidente, se não bater na mídia, vai ganhar 10 milhões de votos. Ele fala, olha, eu não vou mudar. Ele não mente para ganhar. Eu não vou mentir para ganhar. Ele fala, se eu estiver irritado, eu vou xingar, eu vou falar a verdade. Mas, Guedes, é isso que faz dele o melhor presidente que nós já tivemos. É contra tudo e contra todos e que está tudo dando certo. É a reação do sistema, a esse jeito do presidente, a essa forma de colocar o governo, interesse público em primeiro lugar, as pessoas em primeiro lugar. Eu vou cuidar das pessoas. Tem um partido que ofereceu ao presidente base nacional para ser candidato. E mandou o seguinte recado, olha, pode ser candidato, vai ganhar, temos base no Brasil inteiro. Agora, se não for, nós vamos ter que atacar, porque vai por outro partido, nós temos que defender o nosso lado também. O presidente disse, eu não vou. CPI da Covid começou, 30 dias depois. É impressionante, é o que a gente está falando, é contra tudo e contra quiseram todos. Cancelar a CPI também. Depois, para renovar, a mesma proposta. Como sempre, né? Aí, presidente, se nomear isso, se fizer isso, vamos falar real, ele falou esse debate. Queriam que os governadores e prefeitos, pudessem comprar vacina sem licitação e sem a aprovação da Anvisa direto em qualquer lugar do mundo. Imagina a festa. E ele diz, contra a Anvisa, não. Aqui não vai ter festa de vacina, não, porque é o consórcio do Nordeste. Antes disso, já fez a festa, imagina... Ele diz isso direto, imagina se o PT ministros, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acho muito curioso a gente analisar. O presidente nunca teve problema com o conteúdo dele, porque o conteúdo dele é de boa índole. O problema dele sempre foi a forma. A forma. As pessoas não entendem direito as coisas que ele fala. Ele é o Shrek. Exatamente. É o então, Shrek. mas mudou. Você pode perceber. É o Shrek. Ele já caiu em si. Eu acho que as pessoas evoluem, né? Nosso presidente da República, ele está diferente. Ele já percebeu que ele não precisa mais. Ele já quebrou o sistema às vezes prefere. E o sistema às vezes prefere a forma do que o conteúdo. Por exemplo, a forma do outro candidato. O outro candidato, o conteúdo do outro candidato, se você houve uma condenação. Mas a forma que não foi na cidade. O que vale é como é dirigido. Se você assistiu o filme Pablo Escobar e a direção humanizar o Pablo Escobar, você vai torcer por ele. Se você assiste Narcos, você vai torcer pelos detetives. Se você assiste Casa de Papel, você torce por eles, você vai torcer pelos ladrões. E a novela toda foi para torcer contra o bandido que foram formando, deshumanizar o presidente. A novela estava, o script já estava pronto. E eles fizeram essa novela. Qual era a nossa chance? Chegar no segundo turno para a gente ter o tempo igual. Por isso o presidente vai ser vencedor. Só que agora querem tomar o nosso tempo igual. Você viu que a Bolsa da... Infelizmente, nessa última semana vai ser bem desigual, né? O sistema. Mas eu acredito que... A novela estava escrita e o final... tem gerado reação. A novela estava escrita... As pessoas estão vendo. A novela que estava escrita era o seguinte, o presidente vai ameaçar a democracia. Não mandou prender ninguém. Quantas vezes falaram impeachment? Ficou dentro das 4 linhas. Vai ter impeachment ou não vai? E o interessante é que a turma que se coloca como defensora da democracia está patrocinando censura em televisão, censura em jornal e mídia impressa, achando normal prender um deputado federal. Está tudo normal. Quer dizer, quem é que tem que defender a democracia, afinal de contas? Eu acredito na democracia brasileira. Ele é quem mais defende. Eu acredito na democracia. O presidente tem defendido a liberdade dramaticamente. Mesmo em situações muito difíceis. Liberdade para vacinar é complexo, né? O natural é falar, não, tem que ser obrigatória a vacina. Mas ele gosta que seja liberdade. Em tudo. Né? Então, a liberdade de opinião... O que causa muita espanto e estranheza também é quando o candidato do outro lado fala várias vezes, não é uma nem duas, na regulação da mídia. Tem que controlar o conteúdo de mídia. E os veículos chamam o presidente Bolsonaro de antidemocrático. Não tem atitude mais antidemocrática do que você querer regular a mídia. Eu nunca vi isso, uma coisa... Mas eles já começaram. Como é que eles não se revoltam na campanha? Já começaram. O PT entrou com pedido de censura de mídia. Para sair 40 e poucos canais do Twitter, censurar a Jovem Pan. O pedido do PT e do Lula.
Imagina eles fora do poder, precisando de voto, fazendo isso. Imagina eles no poder. Foram 14 entrevistas do Lula falando que quer regular a mídia. 14. E nenhuma resposta da imprensa. Nenhuma. Ninguém isso fica chocado isso é o com fato, isso, fato mais grave. Em Cuba você não consegue ter internet. Você vai na Venezuela, não tem. Vai na China, você não pode ver nenhum canal que não seja que passe pelo governo. Não, e ele fala a mesma coisa para o Brasil e o povo não está se atentando. Não, ninguém acorda para isso, da gravidade de comunicação. Não, o mais dramático, por exemplo, que ela não pode falar isso. O mais dramático são as pessoas mais esclarecidas, se olhar os Estados empresários. Unidos, ministro, você pode ver, na época de eleição americana, que é a maior democracia do planeta, exemplo para todos. É a maior democracia, pode é a maior falar economia. O que quiser. Claro. Pode xingar o presidente. Claro, não tem essa. Você tem liberdade total. Você pode aparecer pelado. É isso. Faz o que você quiser. Mesmo. Põe a melancia no pescoço. Processa. Não pode invadir o Capitólio. Isso você não pode fazer. Claro. Aí já não é. Aí é uma coisa antidemocrática e tal. Claro. Agora, liberdade de expressão naquele país. Claro. Nós estamos em uma eleição e uma rádio, ou seja, quem for, não pode dizer que um ex-presidente que ficou 500 e poucos dias preso é presidiário. Foi presidiário. Como não foi presidiário? Foi presidiário. Ele foi presidiário. Você pode, o lado de lá, eu respeito opiniões. Ele deixou de ser presidiário. Deixou de ser. É um ex-presidiário. Por uma firula jurídica. Não, é um ex. Foi anulado a sentença dele, por isso que ele pode ser candidato. Agora, por que alguém está falando uma coisa errada de que ele foi presidiário? Não foi, ele foi Justo, do ponto de vista... E pode chamar o Bolsonaro de genocida? Esse pode. Ou de canibal. Ou de canibal. Pedófilo. Do ponto de vista... Tem um Bolsonaro Legend aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Do ponto de vista da justiça, do ponto de vista legal, é surreal o que está acontecendo. A palavra é essa. No nosso meio, nos juristas, onde a gente anda, é surreal. Está todo mundo muito espantado. Está todo mundo isso, espantado. Hoje, por exemplo, vindo para cá, uma pessoa plotou um Fusca com a imagem do Bolsonaro, pintou ele de verde e amarelo, o TRE local proibiu ele de circular até o dia 31. É surreal. Propriedade privada. Propriedade privada. Um comerciante começou a dar desconto lá de 22%. Proibiram. Quer dizer... E a adega que vendia o vinho do Bolsonaro. Estão processando. É surreal do ponto de vista legal, do ponto de vista da justiça. Isso é muito mais assustador do que o presidente falar uma bobagem. É isso. É por aí. É o conteúdo versus a forma. Eles estão usando a forma e estão esquecendo o conteúdo. Quem é que está realmente ameaçando a democracia? Tem um deputado eleito que eu fico postando o tempo todo, mostrando ele com Lula. Não é porque ele faz raiva no post dele, não. É porque eu quero mostrar que lá em Minas o presidente está com Zema. Né? É o maior governador que Minas já teve, que mudou Minas. Enquanto um bom candidato no outro lado para ser presidente do Brasil também. Nós temos, tem um Zema, tem um Tarcísio, vai ser uma briga feia aí. Mas essa é uma briga maravilhosa. Bonita, aliás, vocês levantaram um ponto que é o seguinte: quem é contra? O PT lá está com o maior propagador de fake news do Brasil. Eu fico colocando para a gente ver a diferença. Quem é contra? Quem está colado com ele. Eu acho o seguinte: quem é contra a polarização devia entender que a emergência do Bolsonaro, o surgimento do Bolsonaro, foi justamente uma resposta à invasão de terra, à compra de mandato de reeleição, à corrupção sistêmica. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil, o que eu acho interessante é o seguinte: o que o PT falou do PSDB? Que o Fernando Henrique Cardoso comprou a emenda constitucional da reeleição. E depois o que o PSDB acusou o PT de fazer? De aperfeiçoar o sistema, de expandir o que era uma corrupção para a reeleição